Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje na pregação nós ouviremos assim o que Deus tem planejado para nós. Embora, irmãos, nós vivemos em situações difíceis, em momentos difíceis, em momentos de lutos, em momentos de grande angústia e agonia, em momentos de desânimo, mas a gente sabe que Deus está conosco. Tem uma frase, um versículo que Paulo diz, que eu gosto muito dele. Se encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 8, Paulo diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. E essa é a parte do versículo que eu gosto. Abatidos, porém não desanimados. Às vezes em alguma outra tradução pode estar não destruídos. Então nós podemos estar abatidos, mas não desanimados. Então alguma coisa pode nos abater profundamente, até o ponto de a gente cair ao chão, a gente achar que foi ao fundo do poço. Mas a gente precisa encontrar ânimo para que a gente possa viver nessa caminhada até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, grandes homens de Deus na Bíblia passaram por grandes dificuldades. E às vezes eu fico pensando, se José tivesse desistido? José foi vendido pelos seus irmãos para mercadores, e assim ele passou assim a sua adolescência, a sua juventude, muitos anos ali no Egito. Então, mesmo assim, José não abandonou Deus. Ele poderia ter abandonado Deus, desistido de Deus, mas ele não desistiu de Deus. E se Moisés tivesse desistido? E se Josué tivesse desistido? E se Paulo também tivesse desistido de Deus? E se o próprio Senhor tivesse desistido de morrer por nós? Então nós vemos que a base do nosso consolo, do nosso ânimo, é o nosso próprio Deus. A Bíblia tem nos ensinado para que a gente se fortifique em Deus, por mais dificuldades que passamos, seja ela no luto, seja ela no trabalho, seja ela no estresse, em cada sofrimento, nós não podemos desistir. Nós sempre temos que buscar algo, uma esperança. E essa esperança é o que nos fortalece. E nós sabemos que tem alguém forte por trás. Alguém que nos conduz. Quando nós vamos lá para Gênesis 39, versículo 2, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Então é ele que fortalecia José. Então José sempre estava na presença de Deus. Moisés também, quando nós lemos e vemos que Moisés, Deus disse assim: Moisés, eu sou contigo, em Êxodo 13 e 11. Josué também, capítulo 1 e 9, o Senhor mandou: seja forte e corajoso, eu sou contigo. Então, para todos esses homens, Deus sempre repete a mesma frase: eu sou contigo, eu estarei contigo. Então é muito importante nós notarmos isso. Então a gente vê a bondade do nosso Senhor, o prazer do nosso Senhor em nos ajudar. E nos ajudar a passar essa dificuldade. Então Paulo, quando diz abatido, mas não desanimado, ele diz: olha, você pode chegar até abatido, até ao ponto de cair por terra, até o ponto de achar que você está destruído. Mas não desanime, se agarre nesse ânimo, e esse ânimo é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, é interessante nós notarmos como essas pessoas passaram por grande dificuldade, mas não negaram assim o nome do Senhor. Então, em momentos mais difíceis, quando eles acharam que estavam no fundo do poço, o Senhor resgatou. E assim também o nosso Deus é com cada um de nós. Por mais dificuldades que passamos, Deus está sempre presente ao nosso lado.
próprio Jesus tem dito assim, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão aflição nesse mundo. E nesse momento de grande pandemia, a gente está vivendo essas aflições. Mas ele tem sempre nos lembrado disto, que devemos ter ânimo, devemos ser fortes e corajosos. Para quê? Para cumprir a nossa obra aqui na Terra. É isso que Deus ele quer que façamos, que nós cumpramos a nossa obra aqui nessa Terra, que nós glorificamos o nome de Deus e que nós pregamos assim o seu Evangelho para que mais pessoas venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, é algo também interessante nós notarmos que o Senhor ele aparece para Paulo o animando. Nós vamos lá em Atos capítulo 23 e versículo 11. Irmãos, é fato de nós notarmos no textos da Bíblia onde Paulo ele era injuriado e perseguido por ensinar a palavra de Deus. Então Paulo, diante do Sinédrio, tem pregado assim a sua palavra, mas muitos discordavam de Paulo e queria até mesmo prendê-lo e matá-lo. Mas algo importante aconteceu. Lá em Atos capítulo 23, a partir do versículo 11, diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: Coragem. Então olha que maravilha. É preciso que Jesus chega para você e fala: Coragem. Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também os faça em Roma. Então Jesus estava protegendo a vida de Paulo. Isso não impedia que ele fosse injuriado, que de repente ele levasse um tapa na boca, ou um chute, ou um beliscão. Mas certamente o que eles não poderiam fazer era tocar na vida de Paulo. Então Paulo depois ele foi até Roma. Então Jesus tem aparecido para Paulo. E assim que Deus tem sempre nos ensinado. Talvez nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, porque nós estamos atarefados com tantas outras coisas e que não damos tanta importância para aquilo que Deus esteja nos falando. Não que às vezes não queremos, mas é porque a gente fica sobrecarregado com as coisas do dia a dia e nossos ouvidos não estão sensíveis à voz de Deus. Então, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, Paulo, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Então, para nós também é a mesma coisa, irmãos. Deus, Jesus Cristo quer que nós levamos as boas novas, a mensagem às outras pessoas que não têm ouvido assim da sua palavra. Mesmo que isso tragam fúrias de outras pessoas que não aceitam ouvir do seu santo evangelho. Mas nós sabemos que Deus está nos protegendo para que nós possamos assim falar do seu santo evangelho e de exortar as pessoas o quanto elas vivem no mundo tenebroso, no mundo perigoso. Então Deus está sempre do nosso lado, pedindo que tenhamos ânimo, para que a gente não desista dessa jornada e para que a gente cumpra o nosso papel como cristão, sem desanimar de Deus. Então não devemos deixar que nada venha nos desanimar, nada que venha nos fazer desistir de pregar a sua palavra, nada que venha fazer desistir de louvar a Deus, de clamar fervorosamente por Deus. Então que esse nosso amor seja cada vez mais verdadeiro para com Deus. Então a pergunta é, se esses homens tivessem desistido, o que seria? Então seria muito triste para Deus. Então da mesma forma Deus não queria. Deus não quer que nós desistamos, Deus quer que nós sejamos fortes. Então, nós vemos na palavra de Deus como Deus ele tem trabalhado assim em nossa vida. A gente vê também o Jesus Cristo, o que ele tem passado. O Jesus Cristo no Getsêmani, ele tem dito, Pai, se for possível, afastar de mim esse cálice, mas
que seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Quando Jesus estava no Getsemane, a partir de Lucas capítulo 22 e versículo 42, dizendo assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. E no versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor tornou-se em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhe: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Então, às vezes, Jesus nos encontra dormindo, Ele quer que nós tenhamos um bom ânimo. O interessante é que Deus era o autor de todas as coisas, das suas promessas, das suas consolações. Então nós vemos aqui que Deus enviou o próprio anjo para consolar o seu filho. Então Lucas capítulo 22, a partir do versículo 43, diz assim: E lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então é Deus, irmãos, que traz esse conforto. Então devemos sempre esperar em Deus, sempre acreditar em Deus, que Deus, no momento certo, trará, sim, o seu conforto para nós. Ele trouxe para cada um desses homens que tem na Bíblia, para José do Egito, para Moisés, Josué, para Paulo, e trouxe também consolo até o Senhor Jesus Cristo, como estava na forma de homem. Então, que maravilha nós vemos como o nosso Deus soberano, Ele trata cada um de nós. Então ele pede que nós sejamos fortes, corajosos, que tenhamos ânimo. Por mais que estamos passando por uma grande dificuldade, mas nós devamos sempre assim levantar a cada dia e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito e pedir: Senhor, me dê ânimo nesse dia, me dê forças para enfrentar esse dia. E ânimo a gente precisa buscar. E onde nós buscamos ânimo? Onde é a grande fonte, que é em Deus. E esse ânimo é a confiança. Nós devemos confiar em Deus. É como se tivesse caindo um prédio do nosso lado. Mas isso não nos abalaria, porque a gente tem a confiança que a gente escapará dessa situação. Então, é só, logicamente, algo simbólico, mas é o que está ao nosso redor. Quando nós confiamos em Deus, quando nós estamos dentro da presença de Deus, Deus sempre nos fortalece, Deus sempre estará conosco. Para finalizar, eu gostaria de estar lendo aqui em Atos, capítulo 23, a partir do versículo 1, Paulo diz assim: Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Então, isso que é importante. Então, Paulo acabou de dizer algo aqui tão interessante quanto os irmãos do passado também andavam. Então, eles procuravam ter uma boa consciência diante de Deus até aqueles momentos, até os momentos da sua vida. Então, provavelmente, nós podemos falhar, né, e falharemos sim em muitas coisas, mas o importante é a gente estar tentando fazer a vontade de Deus, estar dentro da vontade de Deus. Então, Paulo, ele fazia a sua defesa dizendo assim: olha, por que vocês me acusam de tais coisas? Porque eu procuro ter uma consciência limpa dentro da vontade de Deus, para andar dentro da vontade de Deus. Porque é Deus que me fortalece em todas as coisas. Por isso eu tenho um bom ânimo de pregar e de vivenciar a palavra de Deus, porque Ele está comigo. Então, irmãos, sempre lembrando, Paulo passou por várias dificuldades, fome, frio, caiu em naufrágios, né, no mar, sobreviveu. Então Deus sempre estava com Paulo, porque Paulo estava assim fazendo
à vontade de Deus. E Deus sempre estará conosco quando a gente sempre fazer assim a sua vontade. Não importa a circunstância que nos cerca, mas Deus está olhando por nós e nos protegendo. Então é isso que Deus se agrada. Deus se agradou de Jesus Cristo, onde ele dizia: esse é meu filho amado em que me comprazo. Por mais que Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas Jesus sabia que estava destinado a fazer a vontade do Pai. Então foi isso o desejo dele, de cumprir a vontade de Deus. Então por isso que ele era chamado de Filho amado. Então nós seremos amados por Deus se a gente fizer a vontade de Deus, se a gente tiver bom ânimo. Então mesmo que a gente venha nos abater, mas devemos ter bom ânimo. Lembra do versículo? Podemos até estar abatido, caído, até em terra, mas não desanimado. Nunca desanime de Deus, em hipótese alguma, para que possamos resistir e vencer o mal. Que Deus abençoe a nós todos e que essa meditação possa entrar no seu coração e que isso possa assim, te levar a você ler mais versículos sobre que cada um desses homens passou nas suas dificuldades e Deus tem assim os libertado, os protegido e os ajudado. Em nome de Deus que agradecemos. Amém.